Bom, Fernando, vamos lá, vamos aproveitar então, queria contar a tua participação para chamar o seu xará. Ele é o nosso convidado do quadro Eleições, é o Fernando Alfredo, presidente do PSDB paulistano, é o pré-candidato tucano ao Senado por São Paulo. Fernando, que batalha difícil, hein? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, meu xará, Fernando. Estamos aqui à disposição dos nossos telespectadores para dialogar um pouco essa noite. Bom, eu vi que você fez aniversário há pouco tempo aí, 40 anos, é isso? 40 anos, 19 de fevereiro. Eu percebi também que você faz questão de associar a sua imagem ao Bruno Covas. Qual era a relação que vocês tinham? Olha, eu conheci o Bruno quando eu tinha 13 anos de idade, ainda no Clube dos Tucaninhos, no PSDB. Então, caminhamos junto a vida toda, né? Até o momento em que, infelizmente, eles nos deixou. Então, eu assumi esse compromisso com o legado dele, de defender o nome e o legado dele, né? E assim vou fazer enquanto for presidente aqui do PSDB e quando não estiver mais na presidência, preservando o legado de um jovem de 41 anos que nos deixou, mas deixou grandes ensinamentos para todos nós, né? E eu não tenho sombra de dúvida, William, se o Bruno tivesse vivo hoje, ele estaria certamente figurando muito melhor que esses candidatos nas pesquisas presidenciais. Agora, Fernando, me explica uma coisa, que aí a turma, hoje eu conversando com a turma, o que eu faço? Quando aparece o nome da pessoa que vai ser entrevistada como pré-candidato, eu dou uma conferida para ver o que aparece, né, na internet a respeito daquela pessoa. E aí uma coisa me chamou a atenção e até falei com a produção, falei, gente, mas o Fernando, ele anunciou que aceita abrir mão da disputa para o cargo de senador em função das negociações com os outros partidos. Então você vem mesmo como Senado ou não vem? Como é que está isso? William, primeiro que a minha candidatura não foi uma candidatura que nasceu só da minha vontade, ela nasceu da vontade da militância do PSDB. Tanto é que foram os filiados do partido que me inscreveram no diretório estadual, né? Mais de 48 presidentes de diretórios zonais, mais de 70 membros, né? E várias pessoas do interior foram até a sede do diretório estadual me inscrever. Então é uma candidatura que nasce do coletivo. E a gente que faz parte, que compõe um partido político, tem que estar disposto a sempre contribuir para o nosso maior projeto. E hoje, a prioridade do PSDB é a eleição do governador Rodrigo Garcia. Se for preciso, por conta do leque de alianças, é óbvio que não só eu, mas todo o partido está sensibilizado em que a prioridade é a eleição do Rodrigo. Então, nesse caso, se o Rodrigo necessitar da vaga do Senado para compor com os partidos que hoje fazem parte do bojo da aliança, que deve o reeleger ao governo do Estado, sim, nós estamos dispostos a abrir mão, porque isso é da política, não podemos ser candidatos só da nossa vontade e dos nossos projetos individuais, temos que fazer parte de projetos coletivos, e hoje a maior liderança do PSDB, sem sombra de dúvidas, é o Rodrigo Garcia. Então, vamos lá, até um tempo a gente tinha o Dória como opção. O PSDB rachou em São Paulo, o PSDB está se debatendo, perdeu a sua identidade. Você que é, como você falou, desde os 13 anos que você está ali no Clube Tucaninho, enfim, acompanhando essa movimentação. Qual foi o maior problema do PSDB? Por que vocês abriram mão, por exemplo, do Dória? Olha, primeiro que eu estou ao lado do João, né? Achei uma pena o que aconteceu dele ter desistido da disputa, mas na política tem isso, às vezes é dar um passo para trás para dar 2, 3 passos para frente. Como todo partido político, a gente vive momentos conturbados, momentos tensos, até porque todos os partidos vivem isso. E o PSDB, pelo longo serviço que tem prestado, tanto aqui no governo do Estado, quanto ao país, quando o nosso presidente Fernando Henrique cuidou do país nos 8 anos em que ele foi presidente, foi o partido que mais contribuiu, né? Se você pegar o Plano Real, as desestatizações, tudo que foi feito no governo Fernando Henrique, até hoje, os outros governos colheram louros, né? Mas, infelizmente, pelos escândalos de corrupção, se deixaram levar. Mas os rachas internos, eles são naturais, a disputa interna, a disputa de poder, isso é natural, tanto nos partidos políticos quanto no governo. Você vê o Bolsonaro hoje totalmente refém do centrão, porque não tem pulso para governar o país, né? Assim como o PT se alia novamente a todos aqueles bandidos, né, que assaltaram o país para tentar voltar ao poder. Então, assim, também tem rachas, é natural. Agora, sem sombra de dúvida, o melhor partido que fez e que tem propostas para o Brasil é o PSDB. Uma pena nessa eleição nós não temos o João Dória como nosso candidato a presidente, que sem sombra de dúvida, nesse momento, ele já estaria em terceiro local nas pesquisas, já despontando para ir para o segundo turno. A sua luta é por uma sociedade mais justa e igualitária, correto?
Isso é uma fala sua. E aí eu pergunto ao senhor, PSDB, quantos anos aqui em São Paulo? No governo? É. Mais de 30, quase 30 anos. O senhor considera São Paulo um estado justo e igualitário? Sem sombra de dúvida. Se você comparar o estado de São Paulo com os demais estados do país, você vai perceber os números positivos que nós temos aqui demonstrados. Não é à toa que o Brasil todo busca refúgio aqui no Brasil, principalmente agora nesse episódio que nós tivemos da pandemia, né? São Paulo virou referência não só no Brasil, mas no mundo no combate a pandemia. Então, eu acho assim, um estado justo, né, mediante a todas as dificuldades que são impostas aqui, porque a gente tem uma migração muito grande de outros estados, que é natural, as pessoas vêm para São Paulo, porque São Paulo ainda é a terra da oportunidade, e mesmo diante a todas essas dificuldades, os nossos governantes têm feito o possível para ter uma sociedade justa e igualitária, e como eu volto a falar, William, se você comparar com os demais estados, São Paulo está anos-luz nas frentes, em todos os quesitos, na economia, na saúde, na educação, no saneamento básico, e assim por diante. Bom, vou aproveitar então, passar a palavra, depois desse primeiro embate, eu passo a palavra para o comentarista PAN, Fernando Conrado. Muito obrigado, William. Eu fiz o mesmo trabalho que tu fizeste aí, e eu encontrei uma entrevista do meu xará, Fernando, também, ao jornal do ABC, no qual ele dizia que teria que ver as posições, se ele seria candidato ou não, para saber se o Geraldo Alckmin iria concorrer pelo PSDB ou se o João Dória iria concorrer para os outros cargos. A gente viu, de fato, isso acho que foi julho do ano passado, 26 de julho do ano passado, em um ano, a gente viu que o PSDB se desintegrou de uma maneira robusta, né? Derreteu nesses grandes nomes. A pergunta que eu faço para ti, Fernando, no momento que tu coloca a tua candidatura e essa possibilidade de trocar conforme o partido quiser, o PSDB para ti não te parece hoje um pedinte de poder, um mendigo de atenção, um mendigo de resposta política, já que não existe uma integralidade no país sobre a quem vai apoiar, não tem um candidato próprio? Nas últimas eleições nacionais, em 2018, o resultado foi pífio. O que tu pensa do PSDB hoje? Assim? Tu vê ele como uma verdadeira força ou tu acha que ele vai desintegrar no decorrer do período? Olha, não é à toa, Fernando, que todas as lideranças do PSDB sempre despontaram, né, e ofereceram seus melhores serviços à sociedade. O PSDB, como todo partido político, eu já disse isso, vivemos sim um desgaste que é natural em todo partido político. Ainda mais quando a sociedade almeja um governo novamente que possa colocar o país nos eixos, como foi o governo do Fernando Henrique. O problema é que a atual política, né, esse jogo de poder sujo que o PT e o governo Bolsonaro impôs no país, só fez com que a população sofresse mais. E o PSDB sim está num processo não de renovação, mas de autorreflexão. Perdemos algumas lideranças, não vamos ter na primeira vez na história um candidato à presidência da República, e o resultado de 2018 foi uma eleição polarizada, em que na verdade o que elegeu o Bolsonaro foi aquela facada, você pode ver, e o medo do lulopetismo, né, do Haddad na época, foi o que alvoroçou as pessoas a votar no Bolsonaro. E nessa eleição, com esse cenário indefinido, falta uma opção sim, eu concordo com você, mas o PSDB, como todo partido político e como o partido que mais prestou serviços positivos para o país, certamente vai se reorganizar e vamos apresentar nas próximas eleições sim um nome competitivo, até porque eu não vejo, num futuro próximo, melhorias no país, né? Você tem esses dois extremos hoje se degladiando, né? Sem nenhuma proposta positiva para o país, ou seja, vamos ver mais 4 anos de sofrimento. E espero que o PSDB, nesses próximos 4 anos, faça assim, uma grande reflexão interna. É para isso que eu trabalho, é para isso que nós, dirigentes partidários, trabalhamos, né? Para que em 2026, de fato, possamos ter um candidato competitivo para voltar a governar o país. Ou seja, bom, vamos lá. Você acredita realmente que foi a facada que elegeu o Bolsonaro? Olha, se você pegar o histórico da eleição de 2018, William, você percebe que o Bolsonaro estava ali, você tinha um crescimento do Haddad, o Geraldo tinha começado uma curva de ascensão naquelas pesquisas, aí veio a facada. Daí então, o Bolsonaro, que era um candidato que não aparecia na TV, não tinha mídia, né? Era só aquelas loucuras que ele falava já anteriormente, passou a ser pauta nacional todo dia. Você ligava o jornal, era a facada do Bolsonaro. Você ligava o Jornal da Noite, era Bolsonaro. Rádio, era Bolsonaro. Isso fez que o povo brasileiro é um povo que tem sentimentos, né? Enfim, sensibilizou a população, porque todos nós, não é natural esse tipo de violência na eleição, como também não foi natural agora
o assassinato do petista, né? Enfim, a gente não tem que viver isso, a gente tem que discutir no campo das ideias, divergir no campo das ideias, não as vias de fato como tem acontecido, como aconteceu em 2018, como aconteceu esses dias atrás com o petista que foi assassinado, né? E o que vai acontecer nessas eleições, pela primeira vez na história, nós vamos ter caos nessa eleição, as pessoas vão se degladiar na rua, e nós temos que estar preparados para tentar sanar isso, não deixar com que isso aconteça. Isso sempre buscando o campo da discussão, do diálogo, da conversa e da convergência, que hoje a gente já viu que está quase impossível. Bom, Conrado, você acredita nessa tese do Fernando a respeito da facada? Foi isso que impulsionou o Bolsonaro? Não, né? Meus amigos, olha só, Bolsonaro simplesmente foi nas últimas eleições a terceira via. Nós tínhamos de um lado o PSDB, que o povo já não aguentava mais, tinha o PT com a sua corrupção que não aguentava mais, optaram pela solução que apareceu ali, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi a terceira via naquele ano. O que a gente vê hoje é uma discussão política acirrada, todo mundo quer pegar o poder, e eu quero fazer uma pergunta também, se tu me autoriza aqui, William, claro, para o Fernando, que é a seguinte: a gente viu nessas prévias do PSDB uma grande luta do Dória com o Eduardo Leite, um passando a perna no outro, um tentando dar um golpe, um dizendo que ia renunciar para o outro não entrar, para perder a possibilidade de trocar de partido. Não seria o PSDB mais do mesmo quando a gente vê essas mesmas lutas pelo poder, essas mesmas pequenas sacanagens acontecendo no próprio núcleo do partido, que acabou aí não tendo hoje ninguém para concorrer, porque acabou se matando a si mesmo, né? O suicídio, no caso aqui. O que tu pensa? Por que tu acha que o PSDB é tão diferente assim, Fernando? Olha, Fernando, como eu já disse, se você comparar os governos que tiveram a possibilidade de governar o país desde a redemocratização, você vai perceber que o PSDB é o único partido que, de fato, implementou políticas públicas duráveis no país. Como você mesmo citou, essas questões internas, das prévias, disputa é natural num partido político. Esse é o fórum dessas discussões. Como é na nossa casa, a gente discute com o filho, dá bronca, discute com a esposa. Isso é do brasileiro, é do mundo. Agora, é óbvio, o PSDB acabou sendo holofote nacional porque é um partido grande, é um partido que certamente tinha o melhor candidato para ganhar a eleição, que era o João Dória, e que foi ceifado. E vou te falar, Fernando, não foi só gente do PSDB que prejudicou o João Dória, não. Teve gente de fora também, teve bolsonarista infiltrado nas nossas prévias, gente do PT, enfim, concordo com você quando fala de lambança, mas teve muito mais pressão externa por um candidato competitivo não disputar do que interna. Bom, Fernando, quando em 2018 o Ibope fez uma pergunta para saber qual era o principal problema do estado de São Paulo e foi conversar com a população. Principal problema, saúde pública, 70%. Depois, 46% educação, segurança 45%, corrupção 33%, geração de emprego 27%, drogas 23%, impostos e taxas 12%, habitação, moradia 10%, transporte e mobilidade 7%, saneamento básico, água e esgoto 6%, assistência social 3%, funcionalismo público 3%, energia elétrica, meio ambiente 3%, lazer e cultura 2%, estradas e rodovias 2%, agricultura 1%, turismo 0 problemas. Bom, de 2018 para cá, você acha que a percepção do morador do estado de São Paulo mudou em relação à saúde? Olha, disso eu não tenho dúvida. Volto a falar, se você comparar o combate da pandemia no estado de São Paulo em relação aos outros estados, as pessoas vinham se refugiar no estado de São Paulo, né? As pessoas vinham para cá para procurar internação, procurar uma saúde, um atendimento de saúde um pouco melhor. Enfim, São Paulo é referência. Qualquer um brasileiro, qualquer um paulistano ou paulista que precisou usar o hospital fora de São Paulo, sofreu isso na pele. São Paulo, por mais que seja ainda deficitário, eu concordo com você quando não entrar uma excelência como de um convênio particular, mas ainda em relação ao restante do Brasil, e arrisco dizer, até alguns países da América Latina, São Paulo ainda é referência. As pessoas vêm do Brasil e da América Latina se tratar aqui no estado de São Paulo. Conrado? Não, mas o meu ponto aqui acerca, voltando aí para... Porque parece que o João Dória era uma solução mágica aí, ouvindo o Fernando falar, porque diante desse resultado, como a gente falou, já do Bolsonaro ter ganho uma facada ou não, o Bolsonaro fez quase 60% dos votos em São Paulo no primeiro turno, dos votos válidos foram para o Bolsonaro. O PT, que era o segundo adversário ali, ficou cerca de 16%. Então a gente vê que, na realidade, a gente tem
não é bem isso aí que a gente está vendo, né, Fernando? Que as urnas nos disseram até então para a gente ter essa grande resposta. Mas nesse sentido, Fernando, se tu tivesse que escolher um ponto principal aí para se colocar como senador por nosso público que está nos assistindo, qual é a tua principal base? Qual é teu principal ponto de um programa de governo? O que tu pretende lutar por São Paulo, já que é a locomotiva da nação, o estado que tem tem 46 milhões de habitantes, o estado de São Paulo, né? Quase mais de 20% da população brasileira. O que tu quer representar para esse estado agora, lá no Congresso Nacional? Fernando, eu quero representar um projeto de continuidade tucano que começou em 1994 com a eleição do governador Mário Covas, de um estado desenvolvido, referência no mundo em desenvolvimento. É isso que eu quero representar, para não deixar os oportunistas da política, como é o Jair Bolsonaro, como aqueles que ele elegeu, né, como o poste dele aqui, o Tarcísio, queiram ocupar espaço. É por isso que eu me coloco à disposição do meu partido para continuar com esse projeto de bons serviços prestados ao nosso estado. Acho que precisa de renovação na política, assim, gente jovem, com vontade de trabalhar, renovar um pouco o Senado, colocar sangue novo para poder mudar isso. É isso que a política precisa, é isso que a população almeja dos políticos, que tenha renovação e compromisso com as causas sociais. Eu vim de origem muito humilde, eu passei dificuldades na minha vida, cheguei a passar fome. Eu sou nascido e criado na Brasilândia, eu sei na pele o que é ter passado dificuldade na vida. Consegui ascender na vida através de estudo, através de muito trabalho e constituir família. É isso que eu quero agora devolver para o meu país, devolver para o meu estado. Por isso que eu sou pré-candidato ao Senado, para poder continuar esse projeto que deu certo aqui no estado de São Paulo quando você compara com o restante do país. Por isso que eu estou à disposição do meu partido para lutar por essa vaga no Senado. Bom, vamos lá então. Porque desde o início da entrevista o senhor fala sobre as qualidades de São Paulo, ou seja, nós temos uma saúde de referência, nós temos uma infraestrutura de referência, muito em função do trabalho de 30 anos do PSDB. Não é isso, Fernando, que você colocou até agora? Sim, então, sem sombra de dúvida. E aí, a tua ideia em relação a assumir o Senado hoje, lutar para o São Paulo, você vai lutar por causas sociais? Eu não entendi bem qual seria a tua grande bandeira, ou se existe essa grande bandeira. Às vezes não, você pode falar, não, William, eu não vou trazer nenhuma bandeira para esse jogo, mas qual seria a bandeira o que eu ideal? defendo e que o PSDB defende é sempre encurtar as distâncias sociais, fazer política para aqueles que mais precisam. É isso que o PSDB fez ao longo desse período que governou o estado e que vai continuar governando. É prestar assistência para aqueles que mais precisam. Por isso que São Paulo é referência. Essa é a minha bandeira, continuar com esse legado. Não deixar oportunistas da política quererem ocupar esse espaço meramente por projetos individuais e não projetos coletivos que beneficiem a população como prioridade. Então, bom, assim, você falou de oportunismo, né? E aí você usou Bolsonaro. Bolsonaro não está concorrendo ao Senado. Tem algum oportunista concorrendo ao Senado aqui em São Paulo? É só o poste dele, o Tarcísio, né? Ao Senado não, ao governo. E a Senado eles estão tentando colocar outro poste, né? Para variar. É bem do Bolsonaro, se ele pega os postes dele e vão brincando. Aqui eu não sei se vai ser a Carla Zambelli, quem que vai estar do lado dele. Mas ele está ali brincando no xadrez, o nosso querido astronauta, enfim, nada contra as pessoas, mas são pessoas que não têm histórico de trabalhar pela população. São pessoas que foram eleitas pela votação do Bolsonaro na eleição de 2018, que foi um fenômeno, né? Como já foi dito, uma eleição difícil, em que eu volto a afirmar, foi a facada que o elegeu. Ele está agora jogando esse xadrez. Tem cabimento, por exemplo, o candidato dele ao governo vir lá do Rio de Janeiro, nada contra os cariocas, querer vir aqui discutir São Paulo, um cara que foi ministro da Dilma, foi ministro do governo petista, participou daquelas maracutaias todas, agora quer se apresentar como santo aqui para o nosso estado. Isso não tem cabimento. O pessoal do estado de São Paulo, nós não somos idiotas, nós somos burros. Nós sabemos bem o que eles querem vir aqui, só usurpar do nosso estado para continuar um projeto de poder que não traz benefício nenhum para a população, nem do estado e nem do país. Conrado. Bom, então vou ir para uma outra linha aqui, tá? A representação quando a gente fala Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados são os representantes do povo e o Senado são os representantes do Estado, né? Tu fala que a tua bandeira é mais querer as causas sociais, mas isso aí não seria muito vinculado ao Senado propriamente dito. Em relação ao Senado, minha pergunta é simples e direta aí. Tu seria a favor da abertura de impeachment de ministros do STF, por exemplo? Tu lutaria
Tu lutaria por essa bandeira? Porque eu, enquanto eleitor, sou a favor que a gente, né, consiga ter cada vez mais transparência no nosso Congresso, de todas as formas, e essa é uma das coisas que me preocupa na hora de escolher em quem eu vou votar. Tu é a favor do impeachment de ministros do STF ou é contra, dentro dessa realidade que a gente vive hoje, Fernando? Eu sou a favor de qualquer tipo de processo que seja feito dentro do processo democrático. Se os ministros, por algum motivo, infringirem a Constituição a qual eles têm o dever de ser guardião, sim, eu acho que devem sofrer impeachment, sim, porque ninguém está acima da lei e ninguém está acima da Constituição. E eles, hoje, são os guardiões da Constituição. Então, foi bom você falar sobre o Senado, né, e o papel do senador. Nós temos lá um pedido de CPI para o crime organizado. E nós temos aqui em São Paulo essa facção criminosa que se tornou hoje uma organização internacional com um faturamento estrondoso, é algo absurdo, é a 8ª maior organização criminosa do mundo, que é o primeiro comando da capital, o PCC, e ele cresce justamente na administração do PSDB, sobre as vistas do PSDB. Nós tivemos aqui, em algum momento, isso não ficou provado, mas no momento dos ataques teriam dito, o PSDB negociou o cessar dos ataques. Isso nunca foi provado, muito se falou sobre isso, mas provar que é bom, ninguém provou isso. Pergunto eu ao senhor, o senhor como senador, nós temos lá a CPI do crime organizado. O senhor é a favor? O senhor assina embaixo? E como o senhor pretende, no Senado, trabalhar para enfraquecer essa organização criminosa que atua no mundo inteiro hoje e que tem a sua origem em São Paulo? Olha, primeiro, eu assinaria sem problema nenhum e apoiaria incondicionalmente. Eu acho que o crime organizado só destrói famílias, vidas, como é noticiado no mundo inteiro. E aqui em São Paulo não é que o PCC cresceu com o governo Tucano, né? Volto a dizer, é uma organização que nasce dentro dos presídios e que o Estado de São Paulo, as nossas forças policiais, têm investigado e têm proibido. É óbvio. Cada vez mais isso tem ficado latente, até por conta as drogas é um problema crônico, né, no país, não só no estado de São Paulo, e em vista que boa parte do restante do país também vem para cá por conta disso, né, enfim, as pessoas acabam sendo excluídas, e você pode pegar os números da Cracolândia, um grande número de pessoas que vêm de fora de São Paulo e acabam ficando nessa situação de rua aqui em São Paulo, enfim. Mas eu acho que o tráfico de drogas se combate com polícia na rua e inteligência, não tem outro, né? Quanto mais polícia e no controle de fronteiras, o Exército tem que ajudar nisso, no nosso controle de fronteiras, que é por onde a droga entra no país. Isso tem que ser muito bem discutido, muito bem conversado com os governadores, para você ter uma política nacional antidroga. Não adianta cada estado também querer fazer só o seu trabalho, e sim uma política nacional antidrogas que envolva o Exército, principalmente nas fronteiras. Conrado? Eu vou voltar para o ponto que eu estava comentando antes aqui a partir da sua resposta. Diante do que acontece hoje na nossa política aí, da instrumentalização do judiciário, a politização do judiciário, tu não enxerga diante desses processos da fake news, aonde o próprio tribunal é o inquisitor, é a vítima, é o juiz, é o promotor, faz todas essas partes, tu não enxerga nenhum abuso do nosso tribunal, da Suprema Corte, contra a Constituição? Tu concorda com a atitude deles em todos esses fatos? Não concorda? Qual é a tua posição, Fernando? Olha, abuso eu acho que tem em todos os poderes de alguma forma, entendeu? Não é só o judiciário, como não é só o legislativo ou o executivo. Todos, de alguma forma, num período recente da nossa democracia, acabam abusando aqui e acolá. Mas volto a dizer, nós temos que preservar a nossa Constituição e o Supremo, ele é o guardião da Constituição. Então, assim, se a gente achar que isso está equivocado ou que, de alguma forma, eles estão extrapolando o papel que nos cabe a gente discutir novamente, se fazer uma constituinte e rediscutir o papel de cada poder. Isso é do processo democrático, entendeu? Não simplesmente, vamos impeachment, vamos tirar. Eu acho que tudo tem que ter processos, tem que ter provas, tem que ter direito de ampla defesa, né, enfim. Mas eu acho que se a população mesmo almejar esse tipo de mudança, a gente tem que convocar novamente uma constituinte, né? Fazer uma nova Constituição em que ela deixe claro o que vai ser feito com cada um dos poderes se eles se equivocarem por algum motivo, errarem também. Então, isso precisa ficar claro, mas a população que tem que almejar isso. Eu acho que isso é uma discussão que pode ser feita assim. Eu topo o desafio de defender isso no Senado para que a gente possa ter uma Constituição um pouco mais eficiente nesse aspecto.
Eu ouvi você falando sobre os oportunistas, né, os postes, né, que chegam em São Paulo, não são de São Paulo. Você até ainda falou nada contra um carioca, mas o fato é que ele não é de São Paulo. Eu ouvi o senhor falando sobre as pessoas que buscam tratamento aqui em São Paulo, mas não são de São Paulo. As pessoas que estão na Cracolândia, que hoje não são de São Paulo, mas acabam gerando um problema para São Paulo. O senhor seria um regionalista, aquele que soa um bairrismo isso, o Fernando, ou não? Não. Uma coisa é as pessoas virem para São Paulo, porque São Paulo é a terra da oportunidade. Virem para cá para ter, de fato, um bom atendimento de saúde, ter uma oportunidade de emprego. Outra coisa é as pessoas virem para cá para querer se usurpar do poder, né? São coisas distintas. Uma coisa são as pessoas que vêm para São Paulo porque é a terra das oportunidades. Outra coisa é esses aventureiros que vêm para cá para querer usurpar de poder político, né? Você vê, esse sujeito aí que eu disse, Tarcísio, o cara não sabe a diferença de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, não sabe onde é Bauru. Então, quer dizer, como é que um cara quer governar o Estado se ele não sabe a realidade do nosso Estado? Então, são coisas distintas. A população que busca o Estado de São Paulo para poder ter o seu emprego, ter o seu tratamento médico, isso é natural. Como pessoas de São Paulo também, por uma área específica, podem sair de São Paulo e ir para outros estados também, procurar uma nova oportunidade. Agora, o que a gente não tem que admitir no Estado são os oportunistas políticos, os oportunistas de poder. Isso é inadmissível. O Tarcísio teve a oportunidade de vir anteriormente para São Paulo, até porque ele foi ministro anteriormente, né? Podia ter transferido o título dele anteriormente para cá e ter feito um trabalho aqui. Olha, veja o que ele fez com o tempo que foi ministro em relação a São Paulo. Não fez nada. Eu volto a falar, e quando eu afirmo que ele é um poste, é porque ele é um poste mesmo. Eu quero ver se ele vai conseguir sustentar essas mentiras que ele falou que fez esse tempo todo nos debates que vão ter aqui para o governo do Estado. Conrado? São Paulo, sem dúvida alguma, aí, se a gente divide, porque normalmente a gente enxerga o mundo todo como norte e sul, né? Mas se a gente, ou melhor, como leste e oeste, assim, se a gente virasse o globo de cabeça para baixo, sem dúvida alguma, São Paulo é a cidade mais importante do sul do mundo, né? Todo mundo, como um todo, São Paulo é a principal cidade. Mas, cara, desculpa, Fernando, quando fala tanto do poste do Tarcísio, mas a gente viu uma boa gestão dele no âmbito federal, inclusive finalizou obras de outros governos, né, as obras do governo Bolsonaro, agora ele, das pastas do governo federal, ele é a mais proeminente de todas. Será que dentro dessa proeminência da pasta dele, São Paulo sendo a locomotiva do Brasil não é exatamente o lugar onde ele tinha que estar? Bom, quando você fala das obras que ele entregou, precisamos lembrar que ele foi ministro da Dilma também, que ele entregou uma cacetada de obra no país, né? Um monte de estrada que não existe, obra que ele falou que foi inaugurar e não existe asfalto no local. Então, se a gente analisar o que ele fala que entregou, não existe nada. No governo Bolsonaro, até acho que ele teve algum sobressalto em relação aos demais, porque era um governo totalmente perdido, um governo sem comando nenhum. Então, um outro ali que tinha um pouco de atribuição técnica conseguia despontar, mas agora, falar que ele fez essas entregas como ministro, ou, se você pegar a história, ele fez parte do governo da Dilma, a presidente foi impeachmentada, né? Por que ela foi impeachmentada? Porque prometeu vento e não entregou, prometeu e só entregou vento. Então, assim, a gente tem que puxar o histórico de cada candidato e puxar o histórico dele, nós vamos saber o tempo que ele foi do DENIT, o que ele entregou lá efetivamente, nada, né? Só vendeu espuma. Quando você falou, quando eu brinquei com você do bairrismo aí, porque eu sou carioca, né? O Conrado é gaúcho. E hoje a gente está aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, eu cheguei aqui... É a terra das oportunidades. A terra das oportunidades. Eu estou aqui desde 2010. Eu tenho que confessar ao senhor que São Paulo me surpreendeu pelo tamanho, pela forma que eu fui recebido, pela infraestrutura que nós temos aqui em São Paulo. Mas nós sabemos também que para manter toda essa infraestrutura precisa de muito dinheiro, né? Mas a gente observa que o senhor falou que veio de uma origem humilde. Nós sabemos que o problema do trabalho, ele é um problema sério, principalmente da capacitação dos jovens. O seu projeto, quando o senhor falou da área social, qual é para fortalecer esse caminho de capacitação de jovens aqui no estado de São Paulo? Olha, interessante a pergunta, William. Primeiro que hoje, por conta de uma má administração petista, né, nós temos uma grande quantidade de jovens que terminaram uma universidade e não têm capacidade de conseguir um emprego porque não absorveram o conhecimento necessário para poder
desenvolver alguma função. Então, eu acho que primeiro a gente trabalhar num processo de requalificação desses jovens que fizeram uma universidade, né, com algum curso de especialização. Segundo, trabalhar na primeira infância, na educação desde a primeira infância, para você conseguir despertar nesse jovem o que ele faz de melhor. A escola não tem que ser como era na minha época, né, que você tem que decorar matemática, português. Hoje ela tem que ser muito mais intuitiva. O professor tem que ter ali a sensibilidade de entender aquele aluno é melhor para exatas, aquele é melhor para humanas, esse é melhor para pintura, enfim. Começar a despertar nesse jovem as atribuições na área que ele possa desempenhar. Em relação à qualificação, é você estimular o jovem a continuar estudando, com curso de qualificação. Aí o Estado pode sim ser um apoiador dessas causas, né? Disponibilizando bolsas de estudos, né? Enquanto eles estiverem estudando, ter uma bolsa para depois ser encaminhado para o mercado de trabalho. Eu fui aluno de um programa quando era jovem, nos meus 17 anos, que era o Jovem Cidadão Serviço Civil Voluntário. Era um programa do Walter Barelli, que foi ministro do Trabalho, em que o jovem, principalmente os meninos naquela faixa de 17 anos que não conseguiam arrumar emprego por conta do período militar, ele absorvia esses jovens, imbuía ali vários cursos de cidadania, etc. e tal, e pagava uma bolsa, na época acho que era de R$50, mas era algo que podia ajudar dentro de casa. Hoje quase não tem mais isso, né? Enfim, e você cobrar resultado. Então o jovem fez um curso de hidráulica, de elétrica, você encaminhar ele para o mercado de trabalho, ver nas empresas o que de fato elas estão precisando, né? Essa indústria está precisando de mecânico, então vamos qualificar mecânico. Não, essa indústria está precisando de engenheiros. Então, o Estado ser um apoiador de buscar essas vagas, né, junto às empresas, e qualificar essa juventude para que eles possam ir para o mercado de trabalho. Então, não simplesmente ter financiamentos de universidade em que eles vão fazer um curso em que não vão conseguir ter êxito, porque quando se formam não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, ainda fica com aquela dívida monstruosa para pagar nesses financiamentos que o governo propôs, né? Quer dizer, o cara tem uma formação muito aquém do que deveria ser e ainda termina a faculdade, não consegue emprego e fica com aquela dívida astronômica. Isso a gente tem que dar um jeito de eliminar e sim qualificar esse jovem para que ele possa, de fato, ser preparado para as vagas que o mercado necessite. Conrado, a palavra está com você. Eu vejo a fala do Fernando aqui, em todas essas histórias, ninguém presta, ninguém fez nada, temos que começar uma nova Constituição. A gente sabe que não funciona assim, né? Uma nova Constituição, a gente tem que ter uma quebra do sistema, uma quebra da governança da nação. A gente teve a nossa independência em 1822, Constituição 1824. A gente teve a Proclamação da República 1889, a gente teve a primeira Constituição 1891, a gente teve o Estado Novo, a Revolução de 30 em 30, a Constituição em 32. A gente não vai ter uma Constituição nova, né? Então, assim, muito do que tu fala aqui, Fernando, não está muito afeito à função do senador, tem mais afeito para a parte do executivo, para a parte do legislativo, quer criar do legislativo, do judiciário, ou a parte do PCC, como tu falou, uma resposta meio aberta, assim. Eu te pergunto, Fernando, dentro da realidade do Senado Nacional hoje, o que tu enxerga que tem que ser transformado? O nosso Senado é dessa forma e ele deveria ser dessa forma. Porque já que a gente está no exercício aqui de imaginar um mundo melhor, vamos ver o que deveria ser, na tua visão, o ponto principal, um ou dois pontos principais de transformação no nosso Senado. Aí. Vamos lá, Conrado, eu vou começar respondendo a sua pergunta. Assim, me fala o que de importante o Senado fez nos últimos 8 anos. Qual foi o papel de relevância do Senado com todo esse escopo que você disse nos últimos 8 anos? Eu te respondo, nada. De efetivo, de importante para o país, de importante para a população, zero. Ele, como grande guardião, como você mesmo disse, o que fez? Quais foram os resultados? É um antro de politicagem barata e que não traz resultado nenhum para a sociedade. Enquanto a gente não furar essa bolha e começar, de fato, pensar que o Senado tem que ser partícipes das decisões em que afetem diretamente a quem mais precisa, essa realidade não muda. É por isso que meu nome está à disposição do meu partido, para furar essa bolha e exatamente chegar lá para não fazer mais o mesmo. Não é jogar só dentro dessas 4 linhas que eles dizem que existem, que na verdade é só para conforto deles. E tem que acabar com isso. O Senado tem que ser um proponente das ações que vão alavancar o país, junto com o Congresso, junto com a Câmara Federal.
Hoje, o Senado parece nada mais do que, enfim, não vou usar o adjetivo, mas assim, me fala nos últimos 8 anos o que o Senado fez, né? Mas a função do Senado é essa. É claro que é essa. O que foi feito, então? O que melhorou de fato na vida daqueles que mais precisam no nosso país? Nada. Então, assim, a minha candidatura, ela parte disso. Se for para fazer mais do mesmo e para sentar lá na cadeira e fazer o que eles estão fazendo, eu prefiro não ser candidato, prefiro continuar aqui do meu lado do balcão, lutando pelas causas que eu acredito. Agora, essa candidatura é exatamente para romper esses paradigmas e apresentar para a população do estado de São Paulo uma alternativa que vai chegar em Brasília e romper com isso. Você fez uma coisa comigo muito interessante, que quando você provocou a respeito dessa coisa do posse, da turma que vem de fora, e fala assim, você usou o Tarcísio. Tarcísio não sabe a diferença de Presidente Prudente para um outro município. São 645 municípios. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz questão de começar a conhecer o estado, mas ele é muito grande, né? E aí a gente olha para São Paulo, você me fez abrir o mapa aqui e eu achei muito interessante, né? Porque você tem a região do litoral de São Paulo, você vai para a região do ABC, aí depois tem as cidades da região metropolitana, você tem Guarulhos, você tem Jundiaí, Campinas, aí a gente vai entrando, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão, Franca. E quando a gente vai olhando esse mapa, e eu que já passei por todas essas cidades aí andando de motocicleta, eu curto muito isso, a gente vai vendo, olha, perdemos Você está me ouvindo, Fernando? Voltou. A gente vai vendo... Eu acho que peraí, deixa eu só posicionar aqui que deu um... Não, Pronto. Sem problemas. A gente vai observando, né, as diferenças entre essas cidades, mas a gente observa como o interior de São Paulo é rico e como nós temos regiões bem específicas, como, por exemplo, o litoral de São Paulo. Pois bem, qual é o maior desafio para um governante aqui em São Paulo? Qual é a maior dificuldade que nós temos para organizar esse estado com 645 municípios? Olha, realmente é um estado muito grande, né? Enfim, São Paulo, e ele tem as suas totais divisões, né? Enfim, você tem numa ponta uma realidade, na outra. Mas eu vou usar aqui um pouco do nosso candidato Rodrigo Garcia, né? O Rodrigo está na máquina pública, né? Desde 1994, ainda entrou muito jovem na política e no governo. E ele conhece o estado com uma palma da mão, né? Nome, prefeito, realidade local, cultura, enfim. Eu acho que o grande desafio do estado de São Paulo é você entender as suas diferenças e trabalhar em cima delas, né? Um município, às vezes, tem mais necessidade que o outro em alguns aspectos. Um necessita mais de infraestrutura, outro mais de saúde, outro de saneamento. Então, acho que o governante tem que ter essa sensibilidade de entender a realidade desse município, como foi feito com o governador João Dória, como foi feito pelo Mário Covas quando assumiu o estado. Primeiro saneou o estado, organizou as finanças do estado para você ter poder de investimento nas cidades. E aí você pega um exemplo recente, né, do governador João Dória, em que nunca na história do governo do estado, né, desde quando o Mário Covas governou, teve um poder tão grande de investimento e repasse de recursos para as prefeituras, porque cada governo tucano teve uma realidade. O Covas teve lá a responsabilidade de sanear o estado, pegou o estado quebrado, sem dinheiro para pagar folha de funcionário. Depois o Geraldo deu continuidade nesse legado, organizando a questão de curso, qualificação, convênio com as prefeituras. Aí veio o Serra, que foi um desbravador, fez esse milagre, foi organizar parte do Rio Tietê nas obras de infraestrutura por todo o estado. O Geraldo novamente, aí chega o João Dória. O João Dória fechou as torneiras do estado, organizou as contas novamente, no sentido, até porque pegou a pandemia, então teve um dinheiro que ficou em caixa por conta da prioridade ser a saúde, e fez muito convênio com os municípios, né? Trator, maquinário, asfalto, o maior programa de asfalto que foi feito no estado, o maior programa de asfaltamento do país, né? Enfim, e entregando isso, né, com o programa de vicinais. Ou seja, o maior desafio no estado, William, é conhecer as suas realidades, as suas dificuldades locais, né? Onde precisa ter estrada para poder passar caminhão, onde precisa ter acesso à água, porque a gente é um bem que a gente sabe que tem ficado escasso, então muitos municípios têm dificuldade com água ainda, então a Sabesp às vezes não dá conta de tudo, então é construir cisterna de fato, é você fazer um processo de irrigação, enfim. O estado de São Paulo é um estado desafiador por isso, cada canto dele tem uma especificidade, e o governante que tem essa sensibilidade hoje, como todos os governadores que passaram aqui desde Mário Covas em 1994, até o momento que eles nos deixou, hoje é o Rodrigo que tem a responsabilidade
em continuar com esse legado, porque conhece todas essas diferenças do Estado, né? Um Estado culturalmente muito rico, né? Mas também com muitas necessidades ainda. E volto a falar, mesmo que diante de todas essas dificuldades que os municípios têm, o Estado ainda consegue atendê-los, não na sua plenitude, mas com uma divisão quase que igualitária de recursos do Estado para os municípios. É um Estado, de fato, municipalista, né? Bom, a turma já está me cobrando aqui com o tempo, mas dá tempo para passar a palavra para o Conrado aí. Conrado, vamos lá? Eu também fui no mapa ver, cara, o estado de São Paulo, e Presidente Prudente, que foi citado aqui, fica a 558 quilômetros da capital, não sabia, uma grande distância. E é hoje, na noite, nessa cidade, que está o Rodrigo Garcia, exatamente se pronunciando, conversando com o pessoal do agrobusiness, né? E aí um fato me chamou a atenção, Fernando. Ele mandou agradecer ao presidente, que fosse levado um abraço para o presidente, que hoje mandou ao nosso Senado um projeto de lei aí para tentar viabilizar 500 milhões para o metrô de São Paulo aqui. E aí eu te pergunto, se o Garcia já está mandando um abraço lá para o presidente da República, talvez aí me simbolize uma aproximação, né, com esse setor mais bolsonarista, como tu diz, da política. Minha pergunta para ti é a seguinte: Lula-Bolsonaro, segundo turno, para que lado tu vai, Fernando? Olha, eu não tenho compromisso com a mentira. Se for o Lula e o Bolsonaro no segundo turno, eu anulo meu voto. Eu não tenho condição, até pela minha história de vida, de votar em nenhum desses dois sujeitos. Um, pelo que representou na ladroagem no país, e outro, pelo cinismo e pelo genocídio que ele cometeu na pandemia. Eu vou dar um exemplo para você aqui, Fernando. Eu perdi a minha mãe o ano passado, com 52 anos de idade, por conta da pandemia. Por conta de 20 dias, ela teria se vacinado, e ela não se vacinou pelo negacionismo do Bolsonaro e não admitir que precisaria ter vacina. O atraso dele e na liberação da compra da vacina fez com que eu perdesse a minha mãe, né? Enfim, então, eu sofri dentro da minha casa como milhares de brasileiros que perderam seu ente, assim como aqueles que foram roubados pelo Lula. Então, eu não tenho condição de votar em nenhum dos dois. Eu, no segundo turno, anulo meu voto. Bom, Fernando, primeiro, meus sentimentos pela perda da sua mãe. Todos nós perdemos amigos, parentes durante a pandemia. Foi um momento muito difícil. No final do programa, eu costumo fazer um ping-pong. Não sei se você está disposto a participar. Topa? Topo, claro. Vamos lá. Alexandre de Moraes. Um bom ministro, uma história de vida acadêmica invejada. Segurança pública. Uma pauta que precisa ser muito mais discutida em âmbito nacional. Saúde pública. Que os outros estados usem São Paulo como referência para darem o nível de excelência que São Paulo dá para a sua população. Transporte de massa. Um desafio para o país, né? É um desafio para o país. São Paulo luta muito, acho que é o estado mais desenvolvido em relação a transporte, mas ainda tem muito que avançar. Com o nosso crescimento populacional. Poluição. É um grande desafio, né? Até por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global. Precisamos pegar firme nisso, porque senão as próximas gerações vão correr sérios perigos. Habitação. Um desafio, né? Habitação é a plenitude da cidadania. Quando o cidadão consegue a sua moradia, é a cidadania plena, né? Contravenção. O país não pode continuar tendo o que tem, né? Com tanto problema, ainda continuar com tantas contravenções, né? TSE. Eu não ouvi, desculpa, William. TSE. TSE? O nosso guardião, né? Assim, eu acho que respeitar o sistema eleitoral, respeitar a urna eletrônica é um legado do Brasil e dos brasileiros. Janaína Pascoal. Não tenho o que comentar. Carla Zambelli. Também não tem. PCC. Olha, um câncer no nosso país. Nós conversamos com o Fernando Alfredo, presidente do PSDB paulistano e pré-candidato tucano ao Senado por São Paulo. Fernando, obrigado pela gentileza do bate-papo. Espero reencontrar o senhor num outro momento com outros candidatos aqui na Jovem Pan News. Obrigado, William. Obrigado, Fernando. Uma boa noite a todos.